Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de informática com o professor Ovidio Neto. Beleza, galera? Vamos falar um pouco agora sobre sistema de arquivos e ingestão de dados. Nossa! O que seria um sistema de arquivo e ingestão de dados? Quando nós trabalhamos com dados, com banco de dados, com estrutura de dados, com manipulação de dados, com visualização de dados, você tem dados / informações para tomadas de decisões, tá certo? E aí você vai ter que ter toda uma ideia, todo um conceito para você trabalhar com sistemas de arquivos e automaticamente as ingestões de dados aí, tá? Quando a gente fala desses sistemas de arquivo e essas ingestões de dados, a gente tem alguns conceitos importantes, que é o que eu vou abordar nessa aula, que é o que nós chamamos de MapReduce, que é você reduzir um mapa como um todo. A gente tem também o HDFS, tá certo? Que você vai poder trabalhar também com Hadoop, e você pode trabalhar também com Yarn, tá certo? Além disso, você tem algumas ferramentas específicas de injeções de dados, como o Scoop, como o Flume, como o NIF e como o Kafka, tá certo? Tudo isso são ferramentas. O edital pegou pesado ao colocar assuntos como esse, porque são assuntos mais de sabe assim, mais de chão, mais de computação de baixo nível, né? Mais de controles, que muitas vezes para usuários e até às vezes para alguns desenvolvedores acabam passando desapercebidas. Informações como essas são ricamente usadas e exploradas por pessoas que trabalham principalmente com banco de dados e segurança da informação. Tá? Você chegar a esse nível de busca de informações, de organização, né, desses arquivos, né, todos esses sistemas de arquivo e até mesmo essas não ter, né, essas ingestões de dados, você vai trabalhar principalmente com pessoas muito fortes nessa linha aí de banco de dados e até mesmo segurança de informação. Eu trouxe um texto, vamos falar alguns aspectos importantes aí. O MapReduce é um modelo de programação que permite o processamento de dados massivo em um algoritmo paralelo distribuído. Lembrando que o algoritmo é um meio finito de resolver problemas, ok? Então você pega esse programa, ele obrigatoriamente tem que ser paralelo e distribuído. Geralmente, em um cluster de computadores. Aí você pega aí, puta baita mega processamento, tá certo? Envolver o cluster é porque o nível de processamento é hard aí, tá certo? Hoje, né, quando você pensa, por exemplo, no Hadoop, ele é utilizado em larga escala por grandes corporações. O próprio Facebook e o Twitter, como, por exemplo, né, em aplicações de Big Data. Tá? Essa ideia de Big Data, Big grande, Data dados, ou seja, dados grandes. Então, quando você trabalha com um volume de informação muito grande, você tem que ter aí ferramentas como Hadoop, por exemplo. Só nesse meio tempo que eu falei, ó, só daqui, ó, daqui até aqui, quantos posts no Twitter tivemos? Quando eu falo A, B, quantos posts no Facebook eu tive? Ainda no Facebook é pior o processo, essa manipulação, porque no Facebook o cara pode ter postado um vídeo, pode ter postado 3, 4 fotos, pode ter feito check-in de um local. Olha que maluco. Então ele está buscando no GPS lá o local do cara e está postando onde ele está. Automaticamente, quando ele postou que está no restaurante tal, ele já está buscando informações desse restaurante tal, para depois perguntar se ele realmente estava naquele local. Automaticamente soma um check-in no controle do administrador da página. Reparem que é uma troca de informações muito grande. No Twitter, pelos tweets, né? Pelos tweets serem o descritivo aí,
essa manipulação é um pouco mais controlada, mas é gigantesca também, né? A capacidade dos discos rígidos, né, dos HDs e outros elementos de armazenamento aumentaram muito nos últimos anos, graças a Deus, né? Mas a velocidade de leitura e escrita do mesmo não acompanhou o mesmo ritmo. Então o que acontece? Aumentou-se o volume de armazenamento, mas não aumentou a velocidade, não aumentou proporcionalmente a velocidade de transmissão. Um exemplo que eu posso falar é mais ou menos assim. Não adianta eu pôr os vagões do metrô mais modernos e não criar novas estações. Eu melhoro o serviço? Eu melhoro o serviço, mas eu melhoro até com limitações. Não adianta, por exemplo, se a gente pegar até os anos 80, que no Brasil a gente só tinha carroça, a gente melhorou bem, aí hoje você consegue ter carros interessantes num preço mais acessível, tal. Só que não adianta nada se as nossas estradas continuarem esburacadas. É mais ou menos isso. A gente teve um aumento gigantesco de armazenamento. Poxa, é só lembrar, na época que eu ia para o colégio, eu levava um disquete, né, que cabia 3,14 megabytes. Nada, 1,44 megabytes. Opa, eu usava um disquete lá que cabia 1,44 megabytes. Se a gente pegar ainda o disquete, esse era o 3,1/4. Se eu pegar lá o 5,5, ele cabia 1,14 megabytes. Gente, o que é isso? Não é nada. Hoje você pega um pendrive aí, um pendrive de 4 GB, você fala, meu pendrive é ruinzinho, só tem 4 GB. 4 GB é 4 vezes 1024 megabytes. Né? Então você tem aí 4.096 megabytes. Seria mais ou menos quase 4.100 disquetes. Então quando você tem aí um pendrive na mão, para ficar a conta até mais fácil, facilitar a minha vida, você pega aí um pendrive de 1 GB, que é um chulezinho, ele é equivalente aí a 1024 daqueles disquetes. Você tem noção disso, galera? É muito grande. Então, a computação em nuvem, o cloud computing, hoje você tem aí, vamos falar de Google, por exemplo, que te dá o Google Drive, ou pensando em Microsoft, pensando no OneDrive, onde você pode fazer, armazenar coisa pra caramba, não é? Automaticamente, precisa pensar na velocidade, porque, como dito, a velocidade não cresceu proporcionalmente ao que cresceu o armazenamento. É um problema grande isso. Aqui, quando a gente fala em leitura, né, barra escrita, não pensando em leitura e escrita paralela dos dados, dois problemas são bastante comuns, tá? O primeiro é bastante óbvio, né? Se há 100 vezes mais discos rígidos, a chance de existir falha em um deles é 100 vezes maior. Então, se eu estou trabalhando com um HD, eu tenho uma chance de dar problema nesse um HD. Se eu estou trabalhando com 100 HDs, a chance de eu ter problema é muito maior, né? Por isso que é o que a gente chama de paralelo. Para evitar esse problema, geralmente utiliza-se a replicação, onde cópias de segurança dos dados são mantidas em diferentes discos, tá certo? Outro problema é que em muitas tarefas de análise de dados necessitam combinar os dados espelhados. Quem revolucionou isso foi pensando nos RAIDs, lembra? O RAID? O RAID ele fazia esse espelhamento. Se um HD cai, ele entra em ação aí. Entretanto, esses problemas não geram dor de cabeça aos programadores, porque o MapReduce oferece um modelo de programação que os abstrai. Então, qualquer delay, qualquer problema de enquadro, né, nesses espelhamentos, o MapReduce faz essa abstração. Uma vez que o processamento é realizado através de uma combinação entre chaves e valores, que na verdade é keys e values, né? Chaves e valores, eu estou aportuguesando aí, que podem estar em diferentes discos, tá? Um programador Java, por exemplo, ele tem que ter ao seu alcance, né, toda um checklist da análise de dados, tá? Para ver o que o MapReduce está se baseando para o Big Data. Tá certo? Então você tem que ter, né, até um termo empregado para o crescimento é a disponibilidade de informações, ou seja, para o Big Data, né, para o Big Data aí, o importante não é a coleta de grandes quantidades de dados, mas sim como elas são processadas. Volto a dizer, é notável e claro para todo mundo que houve um aumento no armazenamento de dados. Então aqui não importa como que vai ser a coleta,
Agora, não adianta nada eu coletar muita coisa e não conseguir processar. Não adianta nada eu ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela aqui em São Paulo porque é tudo esburacado. Então, não adianta, então o importante não é a coleta dos dados, e sim como eles são processados. Porque esse potencial é muito importante. Ou seja, nesse cenário, é praticamente impossível falar, né, de MapReduce e esquecer de Hadoop. Ou seja, basicamente, um trouxe o outro, porque o Hadoop que trouxe o MapReduce como solução para um processamento paralelo de dados e deu a ele o status que ele tem hoje. Se não fosse o Hadoop, o MapReduce não teria tanto sentido, né? O Hadoop, ele é um framework open source, totalmente grátis aí, né? Que permite o armazenamento e o processamento de grandes quantidades de dados por meio de clusters de computador, ok? É possível utilizar o Hadoop desde servidores simples, né, de uma pequena empresa, até clusters com milhares de máquinas aí, como o Facebook mesmo, por exemplo. O sucesso do Hadoop se dá graças à sua tolerância dos dados, né? E ele tem um baixo custo aí de possibilidade de altamente escalável. Então, por exemplo, eu posso ter várias pessoas fazendo várias coisas em um mesmo local. De novo, usando o Facebook como exemplo. Eu tenho, nesse exato momento, várias pessoas fazendo um post e ele vai dar conta. Pensando na sua empresa, que está, por exemplo, você vai, esse final de semana eu fui na Centauro, comprei um tênis lá para a professora da minha filha lá, as mães fizeram uma vaquinha lá, coube a mim e minha mulher comprar o tênis. Aí, na hora que você faz a compra, a mulher falou, você comprar no cartão nem precisa pegar a fila. Ela já me colocou numa maquininha lá, simultaneamente. Quantas Centauros estavam abertas no domingo? Quantas vendas naquele exato momento foram feitas ao mesmo tempo que a minha? É isso que esse cara faz. É isso que permite ser escalável. Por exemplo, um sistema de prova online. Se não for escalável, vai dar problema. Para não dizer palavrão aí, né? Quando a gente se baseia no Java, o Hadoop ele é feito por várias máquinas compartilhando o mesmo trabalho, otimizando assim performance. Tudo bem? O software vem sendo amplamente desenvolvido, né, ao longo dos anos, as tecnologias. Quando a gente pensa também no HDFS, ele é uma sigla, né, para Write Distributed File System, ou seja, vários sistema para distribuição de vários arquivos. Esse é o conceito, tá? Ele é a chave para administrar o Big Data, né, o Big Data, e utilizar ferramentas analíticas de forma escalável, com baixo custo e alta velocidade. O HDFS divide os dados em pequenos blocos e fica replicando, fazendo parecer que é a mesma coisa, sem ser a mesma coisa. Isso é o que é legal. Então, você com isso consegue que diferentes hardwares e sistemas operacionais operem, né, juntos aí de forma em conjunto para poder finalizar e não parar de funcionar. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchau, tchau!